Hello, terráqueos! Vocês estão preparados para a semana mais importante do ano de 2026? Isso mesmo, é a semana de eclipse. Venha entender como o eclipse do dia 12 de agosto estará impactando o seu signo. Primeiro ponto importante que você tem que descobrir, o seu ascendente. Como você vai descobrir o seu ascendente? Você vai no site astro.com. Lá você vai colocar o idioma em português e vai fazer o seu mapa. Para você conseguir fazer o seu mapa por lá, você vai precisar do seu horário de nascimento, do local de nascimento exatos. Você vai preencher e lá vai sair o seu ascendente de maneira segura, seu sol e sua lua. Existe nos meus destaques um destaque escrito ascendente. Nesse destaque você consegue o passo a passo de como descobrir o seu ascendente de maneira segura. Agora vamos entender como esse eclipse do dia 12 de agosto vai ativar a sua vida, porque é um eclipse em Leão, sim, só que você possui Leão em alguma área da sua vida. No seu mapa astral você tem os 12 signos. E esse eclipse solar está caindo, está afetando alguma área do seu mapa astral. Por que é tão importante você saber onde que ele está afetando? Porque o eclipse, ele traz grandes transformações que vão impactar os seus próximos 6 meses. Então você vai ouvir a previsão, você vai ouvir o entendimento, primeiro sobre o seu ascendente, depois você pode ouvir sobre o seu sol e a sua lua. Porque a partir do signo do ascendente, você vai entender qual área da vida o universo está trazendo muitas sincronicidades para transformar, para mudar. Quando você ouvir sobre o seu sol é o seu signo, tá, gente? Quando você ouvir a previsão para o seu sol, você vai entender como esse eclipse tá pedindo para você transformar a sua identidade, quem você verdadeiramente é e a sua essência. E por último, você pode ouvir também sobre a lua, o signo onde estava a sua lua quando você nasceu, porque daí ele vai falar como esse eclipse está impactando seu universo interno e as suas emoções. Se você tem ascendente em Áries, esse eclipse está afetando a sua casa 5. Isso significa que está trazendo grandes transformações para questões ligadas a filhos, ou seja, se você quer ou não quer ter filhos. Se você quer ter mais filhos, é um ótimo momento, inclusive, para engravidar, caso você esteja tentando. Caso não queira, também é um ótimo momento para você ativar sua criatividade, seus projetos autorais. E também é um ótimo momento para novos romances. O mais importante é que você deixe para trás a necessidade de transformar a sua criatividade em aprovação. A necessidade da criação dos seus filhos estar ligada a se as pessoas à sua volta vão aprovar ou não. O mais importante é você se perguntar o seguinte: se ninguém me aplaudisse, eu seguiria fazendo o que eu tô fazendo? Eu seguiria criando o que eu estou criando? Pra quem é de Touro, está trabalhando muito a casa 4, ou seja, transformações, mudanças de casa, reformas na casa. Sua ligação com a sua mãe, que foi a sua primeira casa. Podem acontecer mudanças de residência, mudanças na família. E o que o universo está querendo é que você deixe para trás a ideia de que segurança está ligado ao ambiente externo. Segurança está dentro de você. E a pergunta que você tem que se fazer é: onde eu realmente me sinto em casa? Gêmeos está trabalhando casa 3. Vão vir à tona assuntos ligados à maneira como você se comunica, questões com irmãos, projetos de comunicação e conversas muito importantes podem surgir. É um eclipse que vai ensinar você a pensar, a questionar, sem ficar se importando com o que os outros vão pensar. Deixar pra trás histórias antigas que você ainda fica contando sobre você e, principalmente, modo de pensar que já não funciona mais pra hoje em dia, entendeu? Aonde você é rígido mentalmente, é isso que você tem que deixar pra trás. E a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: qual mindset, qual jeito de pensar já não cabe mais em mim? Câncer e principalmente o ascendente em Câncer está trabalhando casa 2, ou seja, grandes mudanças na área financeira, novos negócios, dinheiro, autoestima, talentos, valor pessoal pode nascer e vai com certeza uma nova fonte de renda, um novo jeito de ganhar dinheiro, um novo projeto que floresce. Meu Deus, milhões, vem aí, venha fazer seu mapa astral comigo. Uma nova forma de monetizar. Mas tudo vai começar através da sua percepção de valor, ou seja, o valor não pode estar ligado a se vão ou não aprovar aquilo que você faz. O valor, quem coloca, meu amor, é você no seu trabalho. E quem precisa valorizar o seu trabalho em primeiro lugar? Você. Então, o que você tem que deixar pra trás? A necessidade de provar que você merece. Chega de ficar provando o seu valor. E se perguntar o seguinte: o meu valor depende do que eu produzo ou simplesmente de quem eu sou? Leão, pra quem tem ascendente em Leão, principalmente, tá trabalhando muito a casa 1, o próprio ascendente, tá trabalhando quem você é no mundo. Tá querendo mudar a aparência. É um dos momentos
momentos mais importantes, novos ciclos iniciando pra você, novos ciclos de relacionamento, porque você tá repensando profundamente quem é você nos relacionamentos. Você se doa de mais ou de menos? Aonde você pode melhorar? E, inclusive, é um momento maravilhoso pra você descobrir uma versão ainda mais verdadeira de si mesma. O que você tem que deixar pra trás? Esse personagem que você criou pra agradar as pessoas. E a grande pergunta pra você é: quem eu sou quando eu não tô tentando agradar ninguém? Quem eu sou quando eu não tô tentando corresponder às expectativas dos outros? Virgem, principalmente ascendente em Virgem, está trabalhando profundamente a casa 12. Então é um eclipse pra vocês profundamente espiritual. Como tá a sua conexão com Deus? Como tá a sua conexão com o Deus que mora no seu coração, com a sua versão mais profunda? É um momento de encerramentos, de cura e de conexão com o seu inconsciente. O que você tem que deixar pra trás? Essa necessidade de controlar absolutamente tudo. E a pergunta pra você é: o que a sua alma já sabe, mas a sua mente ainda tá resistente em aceitar? Libra, e principalmente ascendente em Libra, tá trabalhando muito a casa 11. Então o que vai acontecer? Novos grupos, novas amizades mais alinhadas com quem você verdadeiramente é. Pode acontecer uma limpeza bem grande nessa área dos amigos e você esteja muito atento aos encontros, porque você pode encontrar pessoas que de fato mudam a direção da sua vida. Deixe pra trás lugares onde você não cabe mais. Para de se diminuir pra estar em lugares que não fazem o menor sentido mais. E a pergunta é: com quem eu realmente quero construir o meu futuro? Sabe aquela história de que você se torna um pouco das 5 pessoas com as quais você mais convive? Quem são essas pessoas? Refletir sobre a outra frase muito famosa: me diga com quem andas, que te direi quem és. Escorpião, e principalmente ascendente Escorpião, grandes mudanças na carreira, novos inícios na carreira, mudanças na casa 10, carreira, propósito, reconhecimento profissional. Mudanças muito importantes na sua imagem pública estão acontecendo. O que você tem que deixar pra trás? O sucesso não representa quem você é. O que você tem que deixar pra trás? A necessidade de ligar sucesso a reconhecimento. Entender que o verdadeiro sucesso, ele vem de dentro e não de fora. A pergunta que você tem que se fazer é: eu tô realmente construindo a minha carreira ou eu tô sustentando a expectativa que os outros têm a meu respeito? Ascendente em Sagitário, e Sagitário também, como eu falei, você vai olhar sempre primeiro o signo do ascendente, depois do Sol e depois da Lua. Ascendente em Sagitário estão trabalhando casa 9. Novas viagens, novos estudos e expansão entrem em destaque na sua vida. E até uma nova filosofia de vida pode nascer. Você pode se reencontrar nesse lugar de propósito de vida, de entendimento da vida. Deixe pra trás crenças que limitam a sua expansão. E a grande pergunta pra você é a seguinte: em que parte da vida você ainda tá vivendo com verdades que já não são mais suas e já não fazem mais sentido pra você? Ascendente em Capricórnio, vocês estão vivendo mudanças muito profundas no senso de valor de vocês. Área financeira, ligação com o dinheiro do outro e com os valores do outro, finanças compartilhadas, intimidades, pode ter grande entrada de dinheiro. Só que esse eclipse, ele pede entrega, confiança pra você. O que você tem que deixar pra trás? A necessidade de ficar controlando tudo. E a grande pergunta pra você é: o que pode renascer quando eu paro de ficar tentando controlar cada detalhe? O que pode realmente se transformar quando eu parar de controlar tudo? Eclipse na casa 8 tá pedindo pra você soltar o freio de mão. Deixa as mudanças acontecerem. Aquário, e principalmente ascendente em Aquário, grandes mudanças na sua área de relacionamentos, principalmente casamento, namoro. Galera de ascendente em Leão e em Aquário estão todas casando ou separando esse ano, isso é fato. Porque os relacionamentos e parcerias entram numa nova fase. É isso que o eclipse está sinalizando pra você. Alguns vínculos se fortalecem, outros podem chegar ao fim. O mais importante é você entender que os sims e os nãos dos relacionamentos mais íntimos serão definitivos. Abraça, segue e vai. O mais importante de tudo isso é você se perguntar se quem caminha ao seu lado respeita a sua autenticidade. Isso é o mais importante. Deixe pra trás relacionamentos construídos apenas pra manter a segurança. E a pergunta que você tem que se fazer é: quem tá ao meu lado realmente conhece a minha essência e aceita quem eu sou? Por fim, Peixes, principalmente ascendente em Peixes, tá tendo grandes mudanças na casa 6, grandes mudanças na rotina, no trabalho, na saúde, novos hábitos. Então você tem que estar mudando de hábitos mais saudáveis para sua vida, mais alinhados com aquilo que você deseja construir para o seu futuro, porque o seu futuro nada mais é do que uma coleção de hábitos no momento presente. Lembrar que grandes mudanças começam nas pequenas escolhas. Um grande futuro começa nos pequenos hábitos. Deixe para trás hábitos que sustentam uma versão antiga de você. E a pergunta para você é:
A minha rotina tá fortalecendo quem eu verdadeiramente desejo me tornar? É isso, um lindo eclipse para vocês. Aproveitem, estejam principalmente conectados com vocês, porque o universo, se você estiver atento, principalmente em qual área da sua vida as mudanças estão vindo, o universo vai deixar claro para você, através dos símbolos, quais as mudanças que precisam acontecer na sua vida para você ser mais feliz, mais autêntico e mais conectado com você. Se você ainda não conhece meu podcast Hello Terráqueos, todo domingo às 7 horas da manhã saem as previsões, as melhores energias de cada dia da semana, eu te encontro lá. E nesse eclipse em Leão, não se esqueça da pergunta mais importante que ele nos faz. Em que momento eu confundi ser visto com ser autêntico? A frase desse eclipse é a seguinte: eu estou pronta para me reconectar com a minha autenticidade.